Podemos. Pode então começar? Mensagem 107 do nosso livro Palavras de Vida Eterna é Compaixão em Família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Paulo, primeira carta aos Timóteos, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público, em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam em exportar, no rumo do asilo, o avô menos feliz, que a aprovação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe, que não fazer bem algum. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Vamos orar. É com muito amor, com muito carinho, e sempre contando com a presença de Jesus e da espiritualidade amiga. Iniciamos nosso estudo das cartas de Paulo. Pedimos ao alto que possamos aproveitar todo o estudo preparado pelo nosso amigo Sidney e que absorvamos o máximo desses ensinamentos. Pedimos também condições para fazermos sempre o melhor para todos com quem convivemos e também para aqueles que se aproximam de nós, buscando o conforto de uma palavra ou sorriso. Que sejamos fortes e façamos sempre o que estiver ao nosso alcance. Continuamos agradecendo a Deus e pedindo que Ele permaneça conosco, hoje e sempre. E assim seja. Assim seja. Muito bem, obrigado, Magda. Nada. Estamos aí no dia 5 de novembro de 2025, estudando a Carta aos Gálatas, capítulo 3, e pela marcação... Opa, passou um caminhão aí, Magda. É uma greta que fica aberta, olha a barulhada que faz. Vou desligar aqui porque não tem jeito. Então vamos começar o versículo 8, tá? A gente parou semana passada, né? O Paulo já havia introduzido a figura paterna de Abraão, que é uma figura para os judeus muito marcante, né? Porque na perspectiva judaica, né, ser filho de Abraão é pertencer ao povo da aliança, é pertencer ao povo do Sinai, é pertencer ao judaísmo, né? Então, para eles, a figura é muito, muito importante. Então, Paulo vai utilizar exatamente essa figura que tem uma importância muito grande para que tanto aqueles convertidos quanto os judaizantes ponham a mão na consciência e verificam que Abraão, o caminho dele é o caminho da fé e não o caminho da lei. Então a perspectiva é essa para a gente poder fazer a introdução. Então vamos lá. Versículo 8, ele fala o seguinte:
prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, a Escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova: em ti serão abençoados todas as nações. Então, tá até aí quem tem a Bíblia de Jerusalém, pode ver aí do lado que tem a marcação aí de Gênesis 12, 3. Tá? Então, é aonde que Paulo está tirando essa citação. Ele é a bênção de Abraão. Tá? Então, assim, para aqueles que estão vendo isso aí, não é uma novidade nenhuma. Tá? É a bênção de Abraão. Só que, o que Paulo está colocando aqui? Que a bênção de Abraão, a bênção de Deus para Abraão, desculpa, tá? A bênção de Deus para Abraão, ela alcança todas as nações. Então, para vocês perceberem, e isso tem que estar frisado na mente de vocês quando estudar a história de Abraão, tá? Escrevam isso aí, marquem aí na BJ, mas vocês têm que lembrar disso aí. O plano de Deus sempre incluiu os gentios. E os gentios seriam incluídos nessa grande família, né, pelo meio de Abraão, pelo meio da fé. E o modelo, naquela época, o modelo de fé era Abraão. Então, vamos dizer assim, a universalidade da graça, ela se dá através do Abraão pelo caminho da fé. Isso tem que estar na nossa mente quando a gente fala de Abraão. Mencionou Abraão em qualquer parte, vocês têm que falar assim, olha, o plano de Abraão inclui os gentios. Abraão não era nem judeu. Abraão vinha lá de Ur, né? Era babilônio. Então, Abraão era antes desse termo judeu. Isso, sim. Muito antes. Sim, muito antes. Entendeu? Então, assim, o que os judeus pensavam, e eu vou trabalhar um pouco mais isso, é que a justificação, a conversão dos judeus seria um plano B. Né? Um plano B. Por quê? A briga judaica que existe não é com Jesus. A briga judaica é com Paulo de Tarso. A briga judaica é com a figura de Paulo. Por quê? Porque o judaísmo, ele reconhece que as nações gentias serão abençoados, sim. Sim, mas por meio de quem? Deles. Por meio de Israel. Tá? Então, essa bênção, eles teriam que aceitar a lei de Moisés. Eles teriam que ser judeus, né? A conversão, para poder serem salvos. Entendeu? O judaísmo reconhece que eles serão abençoados, mas pelo meio deles. Tá? Então, a ideia de que a bênção viria sem a necessidade de se tornar judeu. Quem foi o pai disso tudo aí, gente? Paulo de Tarso. Então, o que Paulo fez foi pegar a história de Abraão e colocar ela o preto no branco. Ô Sidney, o Bacon fala que essa história ela é pré-existente desde lá de Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão que, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, Paulo defende a promessa de Deus a Abraão: todas as nações serão benditas. Então, não tem essa coisa só de judeu. Não, e a gente sabe, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, e aí ele tenta usar esse argumento de que isso já é pré-existente. Lá atrás. Né? E na nossa visão espírita, Deus é pai de todos. Ele não vai ser pai de uma tribo e vai esquecer o restante. Né? Então, Paulo, ele pega a figura de Abraão e vai falar, às vezes, justamente isso aí. Né? Só que o Paulo, ele
desjudaizou totalmente aquilo que estava sendo judaizante. Nós estudamos aqui o capítulo 2 e vimos o quanto importante foi a figura de Paulo naquele concílio, naquela assembleia. A gente viu. Então é o que o Paulo está defendendo. Isso tem que ter muito em mente, gente. Falou em Abraão, a gente tem que lembrar da figura da fé, a gente tem que lembrar da promessa de Deus, lembrar da história de Isaac, entendeu? A gente tem que ter isso aqui em mente, tá? Porque isso aí é repetido em várias partes do Novo Testamento. Porque mais prova de fé que deu Abraão, né? Sim. Ao botar seu próprio filho para sacrifício. Uhum. Exatamente. Prova de fé. Tanto que foi a prova de fé que no momento que ele levanta o cutelo, o anjo aparece. Não, Abraão, sua fé está provada. Não é isso aí, não. A gente chegou até a contar a história do Abraão, não foi? No grupo de Paulo? Do jumentinho, etc. Chegamos a contar isso aí. Acho que foi lá em Romanos que a gente contou. Né? Só resgatar lá. Ok, gente, eu vou passar para o versículo 9, tá ok? De modo que os que são pela fé são abençoados juntamente com Abraão, que teve fé. Tá aí. Então, essa frase de Paulo, que está no versículo 9, ele é o clímax. É o clímax. É o expoente do que ele está falando aqui. A bênção prometida de Abraão não é alcançada pela obediência à lei, mas pela fé. Pela fé. Pela fé, tá aqui, teve fé. É a atitude de Abraão, da fé, que levou ele a ser justo. Incluiu ele nesse círculo de Deus. Então, o Paulo está garantido que todos que compartilham da mesma atitude de Abraão, da mesma confiança de Abraão, da mesma lealdade de Abraão, serão salvos. Ô Sidney, e atualmente, como que é essa visão para os judeus? Porque tem aqueles judeus ortodoxos, né, que são os que usam aquelas trancinhas e aqueles chapéuzinhos. Eles acreditam, eles pensam que eles são, que só eles que são um povo bendito até hoje? Continuam, exatamente. Continuam. Mas só os ortodoxos, né? O restante também, pela lei, pela fé. Os ortodoxos, eles são... o templo, né? Eles não têm o templo. Mas os ortodoxos, eles são muito mais radicais. Eles são o extremista lá.